Olá, vamos dar início à gravação de mais uma videoaula relacionada à correção de lista de exercício do conteúdo funções. Nesta videoaula vamos corrigir a lista de função afim. Essa lista ela vai da questão 10 a 19. Nesta videoaula nós vamos corrigir da questão 10 até a questão 14. E em outra videoaula da questão 15 até a questão 19. Tá certo? Então vamos para nossa primeira questão dessa videoaula, no caso a questão de número 10. Vamos lá. Que diz o seguinte: qual das leis de formação a seguir corresponde a uma função afim? Só relembrando que toda função afim ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Tá certo? Aonde esse coeficiente A é chamado de coeficiente linear e esse B aqui é o chamado termo independente. Tá certo? Então, outra coisa, a função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau, outro detalhe, é que na variável x, o expoente aqui, quando ele não aparece, a gente sabe que esse expoente aqui é 1, né? Então, por esse motivo que a função afim ela também é chamada de função de primeiro grau, porque o expoente aqui é 1. Então, de cara, a alternativa A, como aqui é um 2, já sabemos que ela não é uma função afim, também chamada de função do primeiro grau. O item B, eu tenho y igual a 1 sobre x mais 2. 1 sobre x, né, relembrando aí as propriedades de potenciação, 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Né? O expoente aqui é diferente de 1, é um negativo. Então isso aqui também não é de primeiro grau. Na letra C, y igual a menos 9x mais 5. Olha só, o menos 9 seria o meu coeficiente A, o 5 o meu coeficiente B, e o x aqui ele é de primeiro grau. Então, como ele diz, qual das leis a seguir corresponde a uma função afim, essa letra C já está carimbada. A letra D vamos verificar. Y é igual a raiz quadrada de x. Também voltando lá para os conceitos de potenciação, se eu tenho a raiz quadrada de um número, isso é a mesma coisa, como a radiciação é o inverso da potenciação, né? Então, se eu tenho uma raiz quadrada de x, isso é a mesma coisa que x elevado a 1, né, o expoente do x aqui, e o índice do radical, 1 sobre 2. Então, o expoente aqui é meio, não é 1, então não é primeiro grau. Então, a única lei de formação que corresponde a uma função afim é o item C de casa. Questão número 11. Escreva os valores dos coeficientes A e B para cada uma função afim. Então, na letra A aí, ó, a função y igual a x mais 9. Quando não aparece o númerozinho, o coeficientezinho aqui, muita gente se engana achando que é um zero. Né? Não pode ser zero. O A nunca pode ser zero, porque se o A for zero, zero que multiplica qualquer valor de x vai dar sempre zero. Então, quando não aparece aqui, a gente sabe que nesse caso o A é igual a 1. E o valor de B é um 9 positivo. Né? No item B, y igual a menos x. Não está aparecendo aqui ó, o 1, mas ele é, isso aqui é o menos 1. Ok? O B não aparece. Se o B não aparece, então é porque o B não tem. Se o B não tem, a gente diz que o B é igual a 0. No item C, y igual a 5 mais 21x. Cuidado, o cara inverteu aqui, ó. 5, o termo independente, e o coeficiente linear, né, que está multiplicando aqui o x. Então, o A, aí a função está escrita de forma invertida, né, de forma trocada de posição, mas o A é sempre quem está multiplicando o x. E o B é o valor que está sozinho, que no caso aí é o 5. Item D.
Da mesma forma, y igual a 18 mais 1/3 de x. Olha só quem está multiplicando o x, ó. 1/3. Então o a é igual a 1/3. E o b é igual a 18. Sempre assim. Muito cuidado. Sempre quem está multiplicando o x é o valor de a. E o valor que está sozinho é o valor de b. Tá certo? Então, muito cuidado com esse detalhe, que eu já vi muita gente errando por besteira. Voltando para cá, questão número 12. Escreva a lei de formação da função afim, por meio da qual é possível determinar os valores de y, dados os valores de x do quadro a seguir. Quando x é 1, y é 4. Quando x é 2, y é 8. Quando x é 3, y é 12. Veja que ele não define aqui para o 0, né? Ele começa a partir do 1. Então, aparentemente isso aqui, se eu tenho um x igual a 1, o resultado dá 4, aparentemente isso aqui vai ficar assim, ó. Y igual a 4x. Vamos ver nos demais valores aí se precisa acrescentar mais alguma coisa aqui. Quando x é 2, 4 vezes 2, 8. Quando x é 3, 4 vezes 3, 12. Quando x é 4, 4 vezes 4, 16. Então significa que aqui não tem o valor de b, né? É apenas o valor do coeficiente a. Então, qual é a lei de formação? Y igual a 4x. Tá certo? Questão de número 13. Observe os gráficos de funções afins de variáveis reais a seguir. Então, eu tenho esse gráfico A, o gráfico B e o gráfico C. No item A diz: associe cada lei de formação a um dos gráficos escrevendo a letra e o símbolo romano correspondente. Observe o seguinte: quando x, esse gráfico aqui, ele passa exatamente no ponto 0, 0, significa o quê? Que quando o meu x é 0, o valor do meu y também é 0. Nesse caso aqui, o valor de b, que a gente sabe que no gráfico de uma função afim, né? No gráfico de uma função afim, o que é que eu posso concluir? Vamos dar uma relembrada aqui o seguinte, ó. O coeficiente a, ele me diz se a minha função ela é crescente ou ela é decrescente. Quando o meu a é positivo, maior do que 0, essa minha função ela tem um comportamento crescente. A gente sabe que ela é sempre uma reta. Ela vai ter um comportamento crescente. Quando o meu a é negativo, essa minha função ela vai ter um comportamento agora decrescente. Então, comportamento crescente e comportamento decrescente. Certo? O valor de b, ele determina aonde o meu gráfico vai cortar o eixo y. Né? Aonde o gráfico ele corta o eixo y é o valor de b. Se nesse caso específico, voltando para cá, no item A, o gráfico ele cortou a reta do gráfico, ele cortou o eixo no ponto 0, 0, significa que o b é 0, não tem b. Então, de cara, eu já posso concluir que essa função é o item 3. Então, a função A corresponde ao item. O gráfico A corresponde à função 3, porque o B é 0. No caso, outra forma que você poderia determinar isso aqui seria substituindo valores, né? Aqui, esse ponto aqui é o par ordenado -1 e 2. Aí eu vou testando nas funções. Daria um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos pegar aqui só para ver como de fato isso é verdade. Quando o x é -1, o meu y é 2. Eu vou substituir aqui, ó, y igual a -2, que multiplica -1. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2, positivo. Tá certo? Então, de fato, é a função 3. Na letra B,
Na letra B, o gráfico está tocando nos pares ordenados quando x é 0, y é menos 2. E quando x é 1, y é 0. Está cortando aqui nesses pontos. Tá certo? Também poderia substituir nessas duas aqui para verificar. Mas vamos olhar aqui o seguinte. Tanto a função 1 como a 2, elas têm um comportamento crescente. Não é verdade? Tem um comportamento crescente. Beleza. Tanto A é positivo aqui como aqui. Vamos olhar o valor de B. O valor de B aqui é quanto? Mais 1. Essa função ela teria que passar no 1. O gráfico do item 1 aqui. Ó. No item 2 é menos 2. Onde é que esse gráfico está passando aqui? No menos 2. Então, o gráfico B corresponde à função de item 2. Olhando o mesmo coeficiente B aqui, ó, o 1, olha onde é que essa função passa. No 1 tem um comportamento crescente. Então, o gráfico C, ele determina a lei de formação 1. Tá certo? Classifique cada função afim representada nos gráficos em crescente ou decrescente. Já falamos sobre isso aqui, né? Ó. Essa 3 aqui, ela tem um comportamento decrescente. Então, essa função aqui, ela é decrescente. Essas duas outras aqui, ela tem um comportamento crescente. O que é que me garante isso aqui? O coeficiente A. Né? Se aqui ó, o A é positivo, é crescente. Se o A aqui é negativo, menos 2, ela é decrescente. Para cada um dos gráficos, determine as coordenadas do ponto em que a reta interseta o eixo X. Então vamos lá, no gráfico A, aonde é que ela interseta o eixo X? No ponto 0, 0. Quando o X é 0, o Y é 0. Essa é a coordenada. E o eixo Y também no ponto 0. No gráfico B, aonde é que ela intercepta? Aonde é que ela intercepta o eixo X? Ela intercepta o eixo X no ponto 1. Né? No ponto 1. E onde é que ela intercepta o eixo Y? No menos 2. Então, quais são os pares ordenados aqui? Ó? A coordenada é o seguinte, ó. Aqui é 0, 0, aqui é 0, 0. Né? Para ficar mais organizado. Que ponto é esse aqui? Quando o meu x é 0, o meu y é menos 2. E aqui, no eixo x, ele vai estar no ponto 1, eixo x, 1, y, 0. Esse par ordenado aqui é 1, 0. Essa é a coordenada. Essa daqui vai ser o quê? x0, y, menos 2. Então, 0, menos 2. O gráfico C. Quem é essa coordenada que está passando por x aqui? Quando o x é menos 1, o y é projetado no 0. Então, ele corta o eixo x no menos 1, 0. Observe aqui, ó, menos 1, ele projeta no 0. Aonde ele intercepta o meu eixo y? Meu eixo y, no ponto 1 aqui, né? Ó, coordenada x0, y1. Observe que sempre uma das coordenadas é 0. Se eu quero no eixo x, o eixo x vai ser um valor, o y será 0. Quando for na coordenada y, o x será 0, o y será um desses valores aí. Tá certo? Lembrando que coordenada é sempre, por exemplo, quem é esse pontinho aqui, ó? Ele está marcado aqui. Esse ponto aqui, ele é x2, y3. Essa é a coordenada. Quem é essa coordenada aqui de baixo, desse ponto aqui, que define esse ponto aqui, ó? É o x1, né? Está aqui marcado. O y2.
A coordenada 1, 2. Tá certo? E assim sucessivamente. Então, respondido o que foi proposto na questão. Questão de número 14. Em uma malha quadriculada, construa um gráfico para representar a função dada por y igual a 1 meio de x mais 2 de variáveis reais. Depois responda. Para construir o gráfico, eu preciso encontrar o zero da função, que ele pede para entender aqui. Né? Uma coisa eu sei. Aonde ele intercepta o eixo y? Ele vai interceptar no ponto 2. Então, eu vou marcar aqui. 1, 2. Ele vai passar aqui. Isso aqui é fato. Tá certo? Esse gráfico, ele vai ter um comportamento crescente ou ele vai ter um comportamento decrescente? Eu sei que ele vai ter um comportamento crescente. Por quê? Porque o meu A é igual a 1 sobre 2. Nessa função aí, ó, o A é igual a 1 sobre 2. E 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é um valor maior do que 0. Então, isso significa que essa minha função ela é crescente. Tá certo? E o valor do meu B aí é 2. Então, significa que ele vai tocar o eixo Y aqui. Para saber onde ele toca o eixo X, eu vou achar o zero da função. Como é que eu acho o zero da função? Eu vou pegar a minha função, né? F de x, que é igual a 0. Ou, como quer chamar, y igual a 0. Eu quero determinar quem é o valor de x, que deixa y igual a 0. Então, vou pegar essa funçãozinha aqui, ó, 1 sobre 2x mais 2 e igualar a 0. Vamos isolar o x. 1 sobre 2x é igual, esse mais 2 passa menos 2. Se eu tenho uma igualdade, né, eu tenho aqui 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 vezes x sobre 2 igual a menos 2. Razão e proporção, não é? Ó. O que é que eu vou fazer? Esse 2 que está dividindo x passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, x é igual a 2 que multiplica menos 2 vai dar menos 4. Isso significa o quê? Que ele vai cortar, esse gráfico ele vai cortar a minha função, o meu eixo x, vai ser cortado no ponto menos 4, nesse pontinho aqui, ó. Então, como é que vai ficar o gráfico da minha função? Vou fazer aqui de vermelho, ó. Ele será uma reta, sempre uma reta, uma função de primeiro grau, né? Ó, que vai passar no menos 4 no eixo x e no 2 no eixo y. Então, está construído o meu gráfico. Tá certo? Que foi pedido. A função é crescente ou decrescente? Já respondemos aqui que ela é crescente. Quais são as coordenadas do ponto em que a reta intercepta o eixo x? Também foi respondida. O x passou no menos 4. Então, que coordenada é essa? Que coordenada é essa aí? A coordenada é x menos 4, o y será igual a 0. E quais são as coordenadas do ponto em que a reta intercepta o eixo y? Toca aqui no y igual a 2, né? O x vai ser quanto? 0. Sempre assim, né? Quando o x é 0, o meu y é 2. Essa é a coordenada que vai tocar no eixo y. Ok? Então, umas questões simples, digamos assim, mas que deixa bem claro a parte conceitual de função afim. Bom, então espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, volta ao vídeo e até a nossa próxima aula, dando continuidade à correção dessa lista de exercícios. Até lá!